Bom, e nós vamos sim falar sobre o assunto hoje, que é importante, porém, antes, como todos os vídeos vamos tratar sobre Bíblia e teologia e Bíblia, ok? Sempre pautado pela Bíblia. E eu quero então deixar um recado do Luiz Felipe Pondé, o filósofo, para ele lembrar aqui algo importante, um recadinho do Pondé aí, para a gente começar o vídeo. Vamos organizar um pouco. Literatura judaico-cristã pode ser a Bíblia. E aí, nesse caso, normalmente os protestantes históricos dão um pau nos católicos, que é uma vergonha, hein? Católico não sabe nada de Bíblia, hein? Você pega um protestante daqueles de batista, presbiteriano, metodista, os caras dão um pau em qualquer católico. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é bem curtinho, é um trecho de um programa do Vejam Só, lá da TV Hit, que eu participei há anos atrás, bem anos atrás. E eu vou deixar um trechinho aí para você ver, falando sobre o cristão carismático ou pentecostal bíblico, a igreja carismática, pentecostal, né, que cultiva os dons espirituais, precisa ter ensino bíblico, uma boa teologia. É isso que eu tratei aí no vídeo. Fica até o final, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com alguém e fica até o final que eu vou dar o endereço da igreja e dicas, mais dicas para você aí sobre outros assuntos. Pentecostal, isso é muito maior. O que é que Deus me responde em relação, devo ou não viajar, devo ou não aceitar aquele emprego, devo ou não casar com a fulana, né? É bem por aí, é profecia, é revelação. Sim. Essas são as expectativas dos crentes sempre, né, em relação à pregação, à palavra e tal. Como é que o senhor enxerga isso? Então, pastor, aí é o seguinte, depende de como cada pastor tem conduzido sua congregação, sua igreja, seu ministério. Eu vou responder por mim, tá? Porque, assim, infelizmente, às vezes há uma visão muito distorcida do que é ser pentecostal. E muitas vezes essa distorção se dá por conta dos próprios pentecostais mesmo. Existem lugares, por exemplo, que as pessoas nem sequer ficam quietas para ouvir a pregação da palavra, né? O pastor está pregando e o povo está lá fazendo barulho, se gesticulando no meio da pregação. E a pregação, né, é a profecia, né? As escrituras sagradas, elas são a profecia, é a profecia de Deus, é a palavra de Deus. Então nós ensinamos na nossa igreja que as pessoas elas têm que ir ao culto com uma expectativa: ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai alimentar esse povo. Essa tem que ser a expectativa. Passou disso, está errado. Agora, a diferença está aqui. Pentecostal coerente. Nós não acreditamos que os dons cessaram, né? Aliás, os apóstolos viveram em pleno movimento de Pentecostes nesse sentido, com profecias. Apesar do cânon das escrituras ainda não... o cânon não estava fechado, né? As cartas estavam sendo produzidas ainda, escritas ainda nesse período apostólico, mas eles pregavam o Antigo Testamento, ensinavam conforme as escrituras, né? Mas tinha ali o poder de Deus, é isso que o pentecostal acredita. Então Paulo foi bíblico. Apesar de usar o Antigo Testamento, ele tinha que explicar quem era o Cristo segundo as Escrituras. O mesmo fazia Pedro, o mesmo fazia Tiago e tantos outros, usando as Escrituras. Mas ao mesmo tempo, eles curavam, né? Paulo aos Coríntios fala de uma igreja cheia de dons, mesmo sendo bíblico, né? Onde tinha profecias, não apenas com a pregação, mas também com a revelação. Então nós ensinamos que se o crente ir na igreja buscando estas coisas, ele já está totalmente errado, está faltando ensino nessa igreja, apesar de não proibirmos tais coisas. Se um dia Deus levantar alguém lá no nosso meio e falar em nome de Deus, com a revelação de Deus, nós vamos ouvir e vamos esperar ver o que dá, mas tudo com ordem, com decência e sabedoria. Mas não quer dizer que todo lugar pentecostal tenha isso, tá? Então isso é equívoco, tá? Se algum pentecostal vai a um culto esperando esse agir, esse movimento, esse pentecostal, infelizmente, está entregue mais à emoção e ao movimento em si do que no ensino bíblico, pastor.
quero deixar o convite para você conhecer a nossa igreja. Nós estamos ali na Avenida Pauliceia, número 1200, certo? Sobreloja, ou seja, ficamos no andar superior do prédio, ok? Ali na Batista Fraternidade, os cultos acontecem aos domingos, às 9h30 da manhã, e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Você é nosso convidado. Você é nossa convidada, ok? Bom, e lembrando que aqui é o bairro Laranjeiras, na cidade de Caieiras, São Paulo, tá bom? Então esperamos vocês lá para participar conosco. Tem a imagem da igreja, né, de alguns momentos de culto. Certamente você irá se alegrar muito conosco lá. Principalmente você, que está afastado da igreja, que está sem congregar, né? Ou você que nunca foi da igreja e está vendo o vídeo aqui, venha participar, venha estar conosco, tá? E os que querem nos visitar, os irmãos que estão já congregados e querem nos conhecer, nos visitar, são bem-vindos também, tá? Deus abençoe a todos. Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Você tem interesse em ler um livro objetivo falando sobre o ministério pastoral? Pois é, eu escrevi há algum tempo atrás um livro falando sobre isso, um livro bem objetivo, de fácil leitura, falando sobre diversos assuntos ligados ao ministério pastoral que pode te ajudar. Você que está começando o ministério, você que é vocacionado, esse livro pode te ajudar, ok? Lá eu falo sobre sermão, por exemplo. Que tamanho tem que ser um sermão, né? Existe diferença entre um sermão grande e um grande sermão, né? Sermões longos que não tem conteúdo e às vezes um sermão menor, mas que ensina muita coisa. Então, a prioridade é a mensagem. O sermão nunca será julgado por sua extensão, né? Mas sim pelo seu conteúdo. Falo sobre formação teológica, ética pastoral e vários outros assuntos, principalmente sobre o que é o chamado pastoral. O que significa isso? Bom, para você adquirir, você pode entrar em contato comigo aqui no meu número, tá? E a gente agenda para que você possa me levar até a sua igreja e a gente pregar a palavra e a gente disponibiliza o livro lá, tá bom? Lembrando que sou pastor, sou professor de teologia também. Ou então você pode entrar no site da editora OBPC que tem um livro lá disponível. Estou pondo o link aqui, ó, na descrição. Procura lá Ministério Pastoral, pastor David Domenicali, aqui no link, editoraobpc.com.br, tá bom? Abraço, Deus te abençoe. Olá pessoal, graça e paz. Você já deve ter visto um vídeo onde eu falo da publicação desse livro aqui, Ministério Pastoral, certo? Bom, depois de publicar esse livro, pela editora OBPC, eu publiquei outro livro, falando sobre uma igreja tem uma visão missional e pastoral. Uma igreja que acreditou, entendeu e quis trabalhar junto com o seu pastor, dando todo o apoio. É esse livro aqui, ó, que eu estou falando. Uma comunidade pastoral e missional. Este livro vai trazer uma breve reflexão sobre a atuação da igreja na visão pastoral e a sua responsabilidade também na evangelização. Olha só, é importante entendermos que não se trata de um compêndio teológico, mas de uma reflexão prática. O livro contém o chamado para pastorear, contribuições financeiras à obra de Deus, a igreja e seu propósito, uma igreja pastoral, uma igreja missional, enquanto ainda há tempo, relacionamentos e desenvolvendo uma fraternidade. Falando um pouquinho da realidade aqui da Igreja Batista Fraternidade, onde a gente atua aqui como pastor. Para adquirir esse livro da editora Lucel, você pode entrar em contato comigo aqui no WhatsApp, tá? Falar comigo por WhatsApp. Você pode agendar para eu ir ministrar, palestrar na sua igreja, né? Levar uma palavra, e eu disponibilizo o livro lá para os irmãos, tá bom? Deus abençoe. Joshua, the battle of Jericho, Jericho, Jericho.
battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joseph beat the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. You may talk about your king of the beginning, you may talk about your men of Saul. There's none like good old Joshua at the battle of Jericho. Joseph beat the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joseph beat the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. Joseph beat the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joseph beat the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. Up to the walls of the Jericho, he marched with him. Aqui é o IBBC Extensão Jaraguá. E a gente tá aqui porque aqui a gente faz... Teologia! É isso aí, valeu!